Vários são os nomes das doenças que a gente conhece e que são causadas por vírus. Vou elencar algumas aqui de acordo com o meio de transmissão. Começamos com aquelas em que o contágio acontece por meio de gotículas de saliva que contêm os vírus e são espalhadas pelo ar, quando alguém tosse, espirra ou fala. As gripes, os resfriados e agora sabemos a Covid-19 estão aí. Também a catapora, a cachumba e a rubéola, essa muito arriscada em mulheres grávidas. Temos aquelas que são transmitidas por meio da saliva de animais contaminados, como a raiva. Trata-se aí de uma zoonose, doença que passa de um animal para o ser humano. As zoonoses, aliás, são um enorme risco à nossa saúde, já que cada vez mais temos contato próximo com animais de criação, frango, porco, gado, e também animais silvestres, pelo desmatamento e destruição de áreas naturais. Aquelas transmitidas por meio de picadas de mosquitos são as chamadas arboviroses. É o nosso combo brasileiro que, apesar de todo mundo saber que precisa evitar água parada, nos verões o número de infectados cresce de um jeito absurdo. É a dengue, febre amarela, zika e chikungunya como exemplos, né? Todas elas são transmitidas nas cidades pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. E olha que beleza! Há não muito tempo, se dizia que a fêmea do mosquito só botava os ovos em água limpa. Isso já mudou. As larvas do Aedes agora conseguem se desenvolver em água suja também. Então, mais atenção ainda aí em casa e mais cobranças do poder público. Temos também aquelas transmitidas por meio de água ou alimentos contaminados, porque esses vírus são eliminados junto com as fezes. São as hepatites A e a poliomielite, que é prevenida por meio da vacina Sabin, a do Zé Gotinha. E por fim, aquelas transmitidas por meio de sangue contaminado ou secreções, as infecções sexualmente transmissíveis. Estão aí as outras hepatites, a B, a C e a D, o herpes genital, o condiloma, que é causado pelo vírus HPV, e a AIDS. Para conhecer mais sobre as doenças, os sintomas, a transmissão, leiam o livro de vocês, entre as páginas 38 e 55. Eu vou restringir a nossa conversa dessa aula à AIDS, causada pelo vírus HIV. Como falamos antes, a sigla do vírus vem do nome dele em inglês. Então, HIV vem do inglês vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus foi identificado na década de 1980, quando as primeiras pessoas manifestaram a AIDS. Esse é um esquema que representa o HIV. Ele é um vírus envelopado. Vocês estão vendo ali a membrana lipídica? As proteínas que aparecem aí no esquema parecem flores roxas e verdes, né? Elas são essenciais para a ancoragem e entrada do vírus na célula que ele parasita. O capsídeo está representado pelas bolinhas azul escuras dentro do envelope. O genoma do vírus é formado por duas moléculas de RNA, mas ele tem algo diferente. No interior do capsídeo tem uma enzima inativa chamada transcriptase reversa. Os vírus de RNA e que possuem essa enzima são chamados de retrovírus. Nem todo vírus de RNA é um retrovírus, tá? Só se tiver transcriptase reversa. Vamos entender o porquê desse nome? Na célula, o gene no DNA, lá no núcleo, é transcrito em uma molécula de RNA mensageiro. E aí, esse RNA mensageiro é traduzido nas proteínas lá no citoplasma.
Esses são os processos que ocorrem em todas as células: transcrição e tradução. O que acontece no retrovírus? Eles fazem o caminho inverso. Eles têm RNA como genoma e essa enzima transcriptase reversa faz a transcrição reversa, ou seja, ela produz uma molécula de DNA tendo como molde uma molécula de RNA. Aqui, vamos ver como o vírus entra na célula. Depois que as proteínas do envelope se ligaram a receptores específicos ali da membrana, ocorre a fusão entre o envelope e a membrana plasmática. O capsídeo começa a ser degradado e o RNA do vírus é liberado dentro da célula. A enzima transcriptase reversa começa a agir e produz uma molécula de DNA a partir do molde de RNA do vírus. Agora, o DNA viral vai até o núcleo da célula parasitada, onde vai se integrar ao DNA celular. Inserido entre os genes da própria célula, o DNA viral vai comandar a produção de proteínas virais, entre elas as proteínas do envelope e a transcriptase reversa. Aí, novas partículas virais são montadas e brotam da célula para infectar novas células agora. Quando a infecção é grave, são tantos vírus liberados de uma vez que a célula não aguenta e ela é destruída, ela sofre uma lise. Tá, esse é o mecanismo de como o vírus age na célula. Mas como ele afeta a saúde de quem é portador desse vírus? AIDS é a sigla para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Estamos falando de um vírus que afeta o sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso organismo. Precisamos conhecer um pouco desse sistema de defesa, então, para entender como que o HIV age. Nós temos várias células no nosso sistema imune, eu vou destacar só algumas. Primeiro, os macrófagos, que são células que se movimentam entre as células dos nossos tecidos e quando encontram um invasor, seja bactéria, vírus, resto de célula ou alguma outra coisa estranha, fazem fagocitose. Vocês lembram lá dos pseudópodes? É isso. Depois de combaterem o inimigo na linha de frente, os macrófagos vão tomar outras providências apresentando o antígeno. Antígeno são partes de seres que o nosso corpo reconhece como invasores. Por exemplo, alguma proteína do capsídeo de um vírus ou um componente da parede bacteriana. Outro tipo de célula são os linfócitos. Temos dois tipos, os linfócitos T e os linfócitos B. Entre os linfócitos T, temos dois subtipos. Os linfócitos T auxiliadores, ou T helpers, ou ainda chamados de TCD4. CD4 é o nome da proteína de membrana que essa célula tem. O outro tipo são os linfócitos T killer, ou T citotóxicos, ou ainda TCD8. Vamos falar das funções deles já já. E os linfócitos B são aqueles responsáveis por produzirem anticorpos em resposta a um determinado antígeno. Agora que a gente já conhece os atores, vamos entender como é que eles atuam. O macrófago, passeando pelo seu corpo, encontra essas bactérias invasoras aí. Na parede dessas bactérias está presente esse triângulo pretinho,
a partir dos quais o macrófago entende que, opa, isso aqui é um invasor. Com esse reconhecimento, o macrófago vai fagocitar as bactérias e depois de digerir, ele vai dispor esses antígenos, os triângulos, na sua membrana. Esse macrófago agora vai apresentar esses antígenos ao linfócito TCD4, um auxiliador. E o que ele faz? O linfócito TCD4. Ele emite um alerta para o corpo todo, estimulando a diferenciação de linfócitos TCD8 e de linfócitos B. Os linfócitos T-killer, o CD8, vão identificar as células que eventualmente contenham aquele antígeno, os triângulos pretos, e vão matar essas células. Já os linfócitos B, eles vão se diferenciar e passar a produzir anticorpos específicos contra aquele antígeno, que são esses triângulos pretinhos aí do desenho, tá? Quando a onda de ataque acaba, a ação dessas células diminui e a concentração de anticorpos também cai. Mas restam algumas sentinelas, que funcionam como células de memória. E se invasores que tenham esse mesmo antígeno chegam de novo, o caminho para a defesa já é conhecido e a resposta é mais rápida. É esse o princípio de funcionamento das vacinas, ou o motivo pelo qual a gente não fica sempre doente da mesma coisa. O nosso corpo, depois de ser exposto a um antígeno, ele reage, mas ele produz células de memória, que quando houver uma nova exposição, vão apresentar uma resposta muito mais rápida e intensa, produzindo mais anticorpos muito mais rápido. Beleza, já sabemos como basicamente funciona o nosso sistema imune. Para que a gente falou disso mesmo? Ah, para entender o que o HIV faz, né? Esse vírus é altamente específico e tem uma preferência malévola por uma célula em especial. Tcharam! O linfócito TCD4. Olha que sacana! O HIV afeta a célula-chave que desencadeia as respostas imunológicas específicas. Ele mata essas células. Qual a consequência para o corpo do portador desse vírus? Se qualquer invasor, pode ser um vírusinho merreca, um vírus da gripe, essa pessoa não vai conseguir ter uma resposta para ele, uma infecção simples. Então, qual é o grande risco do HIV? Primeiro, que ele é um vírus silencioso, que muitas vezes não causa sintoma nenhum. Depois de anos de contaminação, a pessoa vai perceber: poxa, eu tô com uma gripe que não passa, né? Aí vai no médico e no exame de sangue a contagem de linfócitos TCD4 é baixíssima. O sistema imune da pessoa está muito comprometido. E qual é a melhor, mais eficiente e mais barata forma de não passar por tudo isso, de correr risco de vida por doenças oportunistas? Usando preservativo em toda e qualquer relação sexual, seja ela homossexual, heterossexual, vaginal, anal ou oral. Não está escrito na testa de ninguém, tá? Muitas vezes as pessoas nem sabem. E a geração de vocês parece que não está tão preocupada mais, né? Tem outras formas de contágio também. De mãe para filho, durante a gestação, o parto e a amamentação, se a mãe for soropositiva, né? Por sangue contaminado ou transfusão de transplante de órgãos, em que também haja contaminação, ou compartilhamento de agulhas e seringas, né?
mas esses são muito menos comuns do que pela via sexual. Tem tratamento para AIDS? Tem. Muitos medicamentos hoje em dia têm efeitos colaterais menores, são mais eficientes, reduzem muito a carga viral, mas ainda assim, a camisinha é muito mais barata, até de graça, fácil e indolor. Se cuidem. AIDS não tem cura ainda e talvez demore muito tempo para ter.